Pessoal, segunda parte da nossa aula de hoje, garantias e privilégios do crédito tributário. Na primeira parte, eu terminei fechando com o termo de garantias, mas esqueci de falar do 185A. Eu queria que vocês atentassem para essa redação aqui do 185A do CTN. Ela diz o seguinte: na hipótese de o devedor devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora, né, aquele caso que a gente tratou em sala sobre prescrição intercorrente, né, que daí o que é que acontece numa situação dessa? A execução normalmente ela é suspensa, né, e se não encontrar bens e tal, decorridos 5 anos há uma prescrição intercorrente. Mas é possível ainda tomar uma providência para garantir, para fortalecer a garantia do crédito tributário, qual seja, se ele, devidamente citado, não apresentar bens à penhora, o que é que acontece? Se não forem encontrados bens, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos. Então, todos os bens do contribuinte ficam indisponíveis, porque eventualmente pode existir algum bem que não foi encontrado. Então, comunicando a decisão aos órgãos e entidades, então, Banco Central, CVM, enfim, todos esses órgãos que têm algum controle, órgãos de trânsito, que registram automóveis e tudo mais, tudo bem? Então é possível ainda, em reforço a essa garantia do crédito tributário nacional, essa declaração de indisponibilidade dos bens, certo? Vamos falar então das preferências, E aqui eu queria falar de alguma situação especial. Primeiro, põe na sua cabeça o seguinte: o crédito tributário, em regra, ele prefere a qualquer outro, à exceção de créditos de natureza trabalhista e decorrente de acidente do trabalho, certo? Então, o crédito tributário ele tem uma preferência em relação aos demais créditos. Então, aluguéis, enfim, dívidas civis, quem prefere? O crédito tributário. Agora, se for um crédito de natureza trabalhista ou um crédito decorrente de acidente de trabalho, aí o crédito de acidente de trabalho e o trabalhista ele tem um grau de preferência ainda superior ao crédito tributário. Então, o crédito tributário estaria abaixo desses dois, tudo bem? É o que diz o artigo 186 do Código Tributário Nacional. Agora, professor, imagina o seguinte: o devedor ele deve ao mesmo tempo para a União, para os estados e para os municípios. Todas as dívidas de natureza tributária. Aí o que acontece? Quem é que vai poder cobrar primeiro? Tem preferência aqui? Não tem? Olha, alguns doutrinadores dizem que não deveria haver preferência, em razão do pacto federativo. Só que o Código Tributário Nacional, ele estabelece sim essa preferência do ente maior para o ente menor. Então é União, Estados, IDF e municípios. O Supremo já foi instado a falar sobre isso e ele disse, olha, isso é constitucional porque, na verdade, o Código Tributário Nacional estabeleceu uma prevalência a todos os brasileiros indistintamente, já que a União representa todos os brasileiros, toda a união da sociedade. Então, por isso, não haveria inconstitucionalidade nessa preferência entre as entidades de direito público, tá? Então, se tiver, inclusive, já houve um caso interessante sobre uma autarquia federal, por exemplo, em INSS, e um município era um estado. E aí ele se valeu desse dispositivo para dizer que deveria haver uma prevalência da cobrança do crédito da autarquia, do INSS, por estar ligado à União. E o STJ disse que sim, que era exatamente assim que deveria se dar. Tudo bem? Então, o crédito tributário, em regra, ele tem uma preferência, cedendo essa preferência a créditos de natureza trabalhista e créditos de decorrente de acidente do trabalho. E no caso de entre entidades de direito público também existe uma preferência do ente maior para o menor, vamos dizer assim. Então, União, Estados e municípios, certo? Outra questão interessante, que foi decidida agora, recentemente, sobre questão de falência, que também segue essa mesma lógica, é sobre a questão do encargo legal. Por quê? Quando eu ajuizo uma execução fiscal, ela é aparada numa inscrição em dívida ativa, e essa inscrição em dívida ativa é o controle de legalidade que é realizado pelas procuradorias. Então, as procuradorias, elas realizam um controle de legalidade sobre a atividade de lançamento. Então, o lançamento ele está sujeito a um controle de legalidade que é aferido pelas procuradorias. Uma vez inscrito em dívida ativa, pressupõe
liquidez, certeza e exigibilidade. Por quê? Porque houve um controle de legalidade prévia. E essa atividade ela é remunerada pelo encargo legal que é acrescido, né, à cobrança da dívida ativa. Então você tem lá um valor de lançamento, vamos dizer, de R$1 milhão e é acrescido um valor de 20% a título de encargo legal, que vai servir para custear, né, o valor das custas judiciais, os custos de um processo de cobrança judicial e mais os honorários advocatícios decorrente dessa atividade de controle realizada pelas procuradorias. Esse encargo legal, por ter essa natureza dúplice, né, por ele representar a cobrança de custos judiciais e mais honorários, surgiu uma dúvida se eles teriam a mesma preferência do crédito tributário. Ou se na verdade parte deles, né, por serem honorários advocatícios, não teriam uma preferência junto aos créditos trabalhistas. E o STJ recentemente disse que eles tinham a mesma preferência, eram cobrados de maneira conjunta com os créditos de natureza tributária, ok? Outra questão interessante sobre a questão de falência, né, um processo de recuperação judicial, é o seguinte: lá no artigo 191-A diz o seguinte, ó que curioso, a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Vou repetir. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação de prova de quitação de todos os tributos. Salvo engano, o artigo 57 da Lei 11.101 diz a mesma coisa. Ah, professor, então quer dizer que para que eu consiga o deferimento do meu pedido de recuperação judicial, eu preciso, antes disso, pagar os tributos. É isso mesmo? Pela prescrição literal do CTN, é isso mesmo. Agora, olha para a realidade. Você acha que uma empresa em recuperação judicial, ela está adimplente com toda a sua carga tributária? Eu te respondo com um sonoro não. Ainda digo mais, uma empresa que precisa se recuperar judicialmente, ela vai conseguir apresentar uma regularidade fiscal para daí sim entrar no processo de recuperação fiscal? Eu te digo com um outro sonoro, não. E aí, diante dessa realidade, o que é que fez o STJ? Ele disse, olha, em processo de recuperação judicial, é possível sim o deferimento da medida, mesmo sem apresentação dessa regularidade. Então, contra o que diz o artigo 191-A, é verdade. E declarou inconstitucional, professor? Não. Eles disseram o seguinte, olha, a recuperação judicial, ela tem como objetivo preservar empregos, manter a empresa, a unidade econômica, enfim, dar recuperação. E o fato de você exigir essa regularidade iria contra a essa ideia. Portanto, isso deve ser afastado. Além disso, eles disseram, e não há uma lei que discipline essa relação. Aí, em 2014, a União aprovou uma lei dizendo, olha, empresas de recuperação judicial podem parcelar os débitos. Quando ele parcela o débito, lembra que eu falei para vocês? Emite uma certidão positiva com efeito negativo, então ele poderia sim entrar num processo de recuperação judicial. Aí isso já foi um primeiro movimento para dizer, não, agora esse artigo 191-A é plenamente exigível, porque a empresa de recuperação judicial não precisa apresentar uma regularidade fiscal plena. Ela pode chegar lá, parcelar os créditos, segundo uma lei de 2014, e, portanto, conseguir a regularidade fiscal e ter deferida o seu pedido de recuperação. O STJ, no primeiro momento, disse que também essa lei ainda não era suficiente, por conta de uma questão mais principiológica, de intenção da lei de recuperação judicial. Só que, ultimamente, parece que o STJ quer mudar isso, né? Inclusive, houve recentemente o deferimento de uma recuperação judicial de uma empresa que devia muitos tributos e que ela nem sequer se deu o trabalho de parcelar esses créditos. E aí o STJ começou a perceber que essa garantia, que esse privilégio estabelecido no CTN está virando letra morta. E aí é possível, eu não estou dizendo que aconteceu e nem que vai acontecer, mas é possível que o STJ refaça esse entendimento no sentido de dizer que a empresa, para ter concedido a sua recuperação fiscal, tem que apresentar a regularidade fiscal, sim, e essa regularidade fiscal consiste, inclusive, na possibilidade de um parcelamento da dívida.
Contanto, dá uma folga para a empresa, porque ela não precisa necessariamente pagar toda a dívida. Agora é fato, ela perde. O que é que ela perde com isso, professor? Ela se compromete a pagar a dívida tributária, então ela não pode mais discutir, porque isso vai virar uma confissão de dívida, certo? Então, muita atenção com relação a isso. Antes de falar de outros temas, eu queria voltar um pouquinho aqui no artigo 186 para falar com vocês sobre a questão do tema 969, né, que eu falei para vocês sobre a questão do encargo. Então, queria como que isso ficou sedimentado no STJ, que ficou o seguinte, ó, o encargo do Decreto-Lei 1025, que é aquilo que eu falei para vocês, que se acrescenta na inscrição de dívida ativa, tem as mesmas preferências do crédito tributário, portanto, abaixo dos créditos, vamos dizer assim, de natureza trabalhista, acidente e crédito trabalhista propriamente dito. Devendo, por isso, ser classificado na falência na ordem estabelecida pelo artigo 83, inciso 3º da Lei 11.101, certo? Foi a tese estabelecida pelo STJ. Aí eu queria sublinhar para vocês, né, na ementa do julgado, eles disseram o seguinte: o artigo 187 trata da preferência da execução fiscal sobre outros créditos habilitados e não existe ofensa a esse dispositivo ante a concessão de parcelamento fiscal, visto que o crédito continua com seus privilégios, mas passa a ser recolhido de maneira diferida, justamente para se garantir à empresa, em situação de recuperação judicial, a possibilidade de adquirir a obrigação tributária de maneira íntegra. Então seria já uma ideia, um indicativo da possibilidade de você conceder um parcelamento e satisfazer o artigo 191A. Aqui no 187 tem uma outra questão que é sobre a questão do conflito. Tá? Veja, uma empresa em recuperação judicial, uma vez concedida a recuperação, o que acontece com o juízo das dívidas? Né? Fica um juízo universal. Né? Então, imagina, foi a 11ª vara que deferiu a recuperação judicial. Todas as dívidas vão ser concentradas onde? Na 11ª vara. E a execução fiscal vai ter que escrever o crédito lá, né, fazer uma escala concursal? Não, a execução fiscal ela simplesmente não paralisa, então ela permanece sendo cobrada, independente, tem no seu trâmite, independentemente do juízo da falência, do juízo de recuperação judicial. Só que, imagine que eu estou lá na execução fiscal e consigo um bem, esse bem está indicado lá na recuperação judicial no plano de credores. Aí eu vou, já que são juízes independentes, e penhoro o bem, leva a leilão e veja a bagunça que ia ser. Então começou a gerar conflito de competência entre o juiz da falência e o juiz da execução fiscal. E aí o STJ entendeu que quem deveria resolver esse conflito era a 2ª seção, que é a turma que cuida de direito privado lá no STJ. A 1ª seção é a turma que cuida de direito público. As execuções fiscais via recursal chegam na 1ª seção e os processos de recuperação judicial via recursal chegam na 2ª seção. Então, não sei se por essa circunstância, o STJ acabou dizendo que quem era competente para resolver essa questão de penhorar os bens, enfim, de levar a leilão, sobre a questão dos atos constitutivos do patrimônio, era o juízo da falência ou da recuperação judicial. Então, deu prevalência a um juízo especial em detrimento do juízo da execução. Só que, se você for ler, o artigo 187 dá uma outra impressão, porque ele diz: a cobrança judicial do crédito não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordado que não existe mais, inventário ou arrolamento. Então ele teria um privilégio em relação aos demais créditos. No entanto, na prática, o que a gente vem assistindo pela jurisprudência do STJ é que ele se sujeita sim ao juízo da recuperação judicial. Então, o juiz da recuperação judicial é quem vai ser competente para decidir sobre eventual ato constritivo do patrimônio, mesmo uma dívida de crédito tributário cobrada via execução fiscal. Certo?
Bem, gente, eu acho que a gente não tem grandes outras questões para falar sobre a questão dos privilégios, que eu queria deixar de maneira bem sintética aqui para vocês sobre o artigo 183 a 193, é que o CTN ele cria uma natureza especial ao crédito tributário, estabelecendo garantias que estão previstas no CTN, como o fato de que a totalidade do patrimônio do devedor responde pela dívida, ou garantias que estão fora do CTN, como a possibilidade de ajuizamento de cautelar fiscal, possibilidade de arrolamento, ou outra garantia que está dentro do CTN, que é a possibilidade de indisponibilidade do bem do devedor. Veja, esse tipo de providência só existe para crédito de natureza tributária. O CTN ainda estabelece, né, outras situações que a gente poderia associar a situações de privilégio. Então, por exemplo, em juízos de falência, juízos de recuperação judicial, o crédito tributário ele tem uma preferência. Ele só não prefere crédito de origem trabalhista e de acidente do trabalho. E no caso da recuperação judicial, diz a lei, é necessário que a apresentação da certidão de regularidade fiscal. Só que nesse ponto é bom vocês terem claro a questão do encargo legal e a questão de como a jurisprudência do STJ vem trabalhando esse tema. Primeiro, no que concerne a necessidade ou não da apresentação dessa certidão para deferimento do plano da regularidade da recuperação judicial. E segundo, quem é o juízo competente para o conflito entre o juízo da recuperação judicial e o juízo da execução fiscal. Você sabendo esses detalhes, você pode ter certeza que você está plenamente consciente de todos os aspectos, alcances e implicações das garantias e privilégios do crédito tributário nacional. Do crédito tributário, tá? Tudo bem? Então, gente, a gente chega ao final de mais uma aula. Lembrando a vocês que na semana que vem a gente vai trabalhar problemas práticos relacionados à suspensão da exigibilidade, extinção, exclusão e garantias e privilégios do crédito tributário. A ideia é que vocês agora testem, né, com vocês a possibilidade de responder problemas que envolvam essas matérias, esses temas. Para isso, vocês têm esses vídeos, estão gravados, vão ficar aí à disposição de vocês a qualquer momento, a qualquer horário, vocês voltam, anotam, enfim, fiquem à vontade. Para isso, vocês têm textos, né? E, eventualmente, se vocês não ficarem satisfeitos com os textos do Classroom, vão atrás de outros textos ou até mesmo de outras videoaulas sobre o tema, tá? Fiquem à vontade, eu acho que o conhecimento ele é amplo, tá aí disponível para vocês, mergulhem nisso, que vale muito a pena, tudo bem? E não se esqueçam, né, que é algo que eu sublinhei na primeira parte do nosso curso, da nossa aula de hoje. Tenha um método de estudar, né? E tenha, acima de tudo, disciplina, porque, olhe, é muito difícil você criar disciplina, seja para fazer exercício físico, seja para se alimentar bem, seja para trabalhar e seja também para estudar. A gente encontra muita dificuldade de estabelecer disciplinas, horários, manter uma meta, né? Manter uma regularidade no estudo. Na medida do possível que você conseguir encontrar isso, você vai desenvolver o seu conhecimento, seu aprendizado de maneira extraordinária, tá? Então, espero que esses vídeos tenham ajudado. A gente termina mais uma semana de afastamento, de confinamento, né? Tô com saudade de sala de aula, tô com saudade dos rostos de vocês, tô com saudade das conversas, de rir junto com vocês, enfim. Mas sigamos trabalhando aqui à distância. Estou aberto para vocês em qualquer canal, enfim, tenho mantido contato constante com os representantes das turmas. Fiquem à vontade para tirar dúvida e espero que vocês tenham sucesso nessa empreitada. Mantenham a disciplina, mantenham o foco, né? E na medida do possível, né, tentem se concentrar nisso. Eu sei que o momento não está fácil, né? Espero que nenhum familiar de vocês esteja acometido da doença, mas e que a gente possa retornar com o mais segurança possível. Mantenhamos os estudos, vamos focar nisso aí. Esses temas, eles são o núcleo do direito tributário, então é preciso vocês conhecerem isso de maneira profundamente e ter segurança sobre isso. Quando vocês conquistarem isso, pode ficar tranquilo que várias e várias situações vocês vão resolver a partir desse conhecimento sólido sobre extinção, suspensão, exclusão e garantias e privilégios do crédito tributário. Tudo bem? Até mais, gente, e um abraço.